Vem aí, no Rio de Janeiro, em julho de 2021, o maior evento de arquitetura do mundo. Depois de 26 edições pelo mundo, finalmente ele chega ao Brasil. Em um dos cartões postais da cidade maravilhosa. Serão mais de 40 mil metros quadrados com tudo que há de novo na área de produtos e serviços, com muita inovação e tecnologia. Com mais de 60 países já confirmados, a Expo contará com muitas atrações nos seus 4 dias de evento, para mais de 15 mil arquitetos e urbanistas de todo o mundo. Uma oportunidade única para sua marca. E você, vai ficar de fora? Vem para a Expo. Olá, pessoal, muito boa tarde. Obrigado a todos vocês por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite, e muito obrigado a você também que está aqui nos assistindo. Bom, essa, como todos sabem, é uma iniciativa da UIA 2021 Rio Expo, que é a feira do 27º Congresso Mundial de Arquitetos, que acontecerá no centro do Rio de Janeiro, nos galpões do Pier Mauá, em julho de 2021. Mas até lá, nós aqui da Expo traremos até vocês vasto conteúdo sobre produtos e serviços ligados à cadeia da construção civil, para que a gente possa entender melhor essa iniciativa da indústria da construção civil, as novidades que a indústria tem e que possam nos auxiliar a especificar esses produtos em nossos projetos, né? Hoje, o nosso assunto é sobre fachadas eficientes. E nós temos aqui conosco 3 convidados, 3 empresas líderes do setor em cada segmento. Nós temos o Rodrigo Andrade. Muito boa tarde, Rodrigo, que é da empresa 3M. A qualificação do Rodrigo, ele é químico formado pela Universidade Oswaldo Cruz, pós-graduado em eficiência energética, e tem gestão de projetos pela FGV, com mais de 10 anos de experiência em atuando em projetos especiais em toda a América Latina. Rodrigo tem diversas certificações internacionais ligadas à sustentabilidade e à eficiência energética. Também teremos, logo após o Rodrigo, Chay Oliveira, que é da empresa Sul Metais, e falará conosco sobre brises e fachadas ventiladas. O Chay é engenheiro químico da Universidade de São Paulo, trabalha há mais de 10 anos com brises, forros e revestimentos, e atualmente é gerente de desenvolvimento de produtos da Sul Metais. Seja muito bem-vindo, Chay. Obrigado. Depois teremos o Caio. Caio falará conosco sobre pinturas termorreflexivas, da empresa Nanotec Brasil. Caio também é engenheiro químico, com vasta experiência de mercado, e atualmente atua há 5 anos como responsável técnico pela empresa Nanotec Brasil. Bem, e para comandar esse time, ninguém menos que Marcelo Núreo, arquiteto formado em arquitetura pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Sustainable Design Science pela Universidade de Sydney, na Austrália. Atua em diversos projetos multidisciplinares de edifícios em países como Austrália, Espanha, Estados Unidos e além do Brasil. E hoje é sócio, e também é sócio fundador e diretor da CA2, empresa multidisciplinar de consultoria em projetos nas áreas de conforto ambiental, acústica, sustentabilidade e luminotécnica. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Marcelo, o time está com você agora. Muito bom, obrigado, Anderson, obrigado a todo mundo. Vamos começar aqui, e vou fazer uma breve introdução geral sobre o assunto. Então, a gente está aqui para falar sobre envoltórias, né, de alto desempenho, né? O que a gente pode falar sobre isso? O nosso país é predominantemente um país de clima quente. Obviamente, a gente tem regiões aí que tem certas variações, né, de temperatura até para temperaturas mais frias, mas predominantemente ele é um país de clima quente, né? Então, o que ele exige, o nosso clima, né? A gente... a tradição
da arquitetura brasileira, ela vem historicamente no sentido de proporcionar sombreamento, né, controle solar, boa ventilação natural, né? Então, essas são características típicas da arquitetura bioclimática brasileira. E hoje nós temos aí um arcabouço de opções, né, e de tecnologias, de técnicas, de materiais, que nos ajudam, né, a trabalhar melhor com o nosso clima, né, proporcionando melhor conforto ambiental e reduzindo o consumo de energia dentro dos edifícios, né. Então, eu sempre costumo dizer que não existe solução mágica. Vamos aplicar isso daqui, que eu não preciso de mais nada. Vamos aplicar um tipo de tecnologia que eu resolvo tudo com uma tecnologia ou com uma técnica específica. O que nós temos é um arcabouço de tecnologias, de materiais, de técnicas construtivas, e que, no conjunto, elas se complementam e elas são capazes de proporcionar conforto ambiental e eficiência energética. E, justamente, hoje a gente traz 3 dessas tecnologias ou sistemas ou produtos, né, digamos assim, que podem ajudar nesse processo. Existem muitos outros, a gente poderia estar falando de vidros de alto desempenho, aqui a gente vai falar de películas de alta performance, de brises, fachadas ventiladas e também de pinturas termorreflexivas, mas poderíamos estar falando de muitos outros. E eu entendo que é papel do arquiteto entender quais são esses materiais e essas tecnologias disponíveis no mercado, entender não só do ponto de vista estético, mas também do ponto de vista técnico, o que ele pode proporcionar em termos quantitativos de melhoria de conforto e eficiência energética para os empreendimentos, né? E saber especificar, entender como é que funciona e saber especificar do ponto de vista técnico e não só do ponto de vista, talvez, estético, como eu falei anteriormente, tá? Tendo feito uma breve introdução aqui sobre o assunto, uma introdução guarda-chuva, eu vou aproveitar, vou pedir para convidar vocês, antes de mais nada, para conhecerem, vou pedir para o pessoal postar aqui no chat, né, o meu canal no YouTube, onde eu falo sobre conforto ambiental e sustentabilidade, e também o site da minha empresa CA2, tá? Tendo feito isso, eu vou chamar agora o primeiro palestrante, que é o Rodrigo Andrade, da 3M, com a sua palestra Películas de Alta Performance para Vidros. É com você, Rodrigo. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos que estão nos prestigiando aqui hoje. Ao Anderson, ao Chay e ao Caio, meus companheiros hoje aqui nessa discussão tão elevada, tão técnica a respeito desses temas que tem tudo a ver com a melhora da qualidade de vida, né? Vou pedir para o pessoal, então, me ajudar com a apresentação. Então, o tema da minha apresentação é películas para vidros, né? Todo o portfólio de películas para vidros que a 3M tem, tanto a parte de películas de controle solar, as partes de película de segurança e também as películas decorativas. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, a 3M ela tem uma empresa de mais de 100 anos, né? Muitos conhecem outros produtos da 3M, Post-it, o Scotch-Brite, enfim. A 3M tem um histórico de inovação, né? Então, para vocês terem uma ideia, a primeira patente que se tem conhecimento de uma película de controle solar foi feita exatamente pela 3M, solicitada no ano de 1966. Então, é uma técnica já bastante antiga, bastante consagrada, de incrementar a performance para vidros, né? E falando da preocupação ambiental e com sustentabilidade que a 3M tem, em 2019 foi estabelecido um triple bottom line, né? Três pilares principais que norteiam todo o desenvolvimento de novos produtos. E um desses pilares, a ciência para o clima, nos traz, por exemplo, uma tecnologia como o window film visando aumentar a performance dos vidros, né? Pode passar o próximo slide, por favor. Então percebam aí que nós temos inúmeros tipos de vidros para construção civil, né? Então, todos esses tipos são levados em consideração quando da especificação de uma película, né? Lembrando que se não tiver um vidro, não tem película de controle solar, né? Então, a película, eu costumo dizer em todas as minhas apresentações que é um item específico para ações de retrofit, onde nós temos realmente essa missão de aumentar
ou corrigir alguma performance de uma área envidraçada. Pode passar o próximo slide. Olha que interessante, né? Se eu pudesse transformar a luz solar em um modelo matemático, é assim que eu faria. Eu colocaria ele num gráfico dessa forma. Esse é o aspecto da nossa radiação solar. Ela se divide basicamente em 3 tipos, né, o ultravioleta, que é uma porçãozinha pequenininha do nosso espectro solar, a luz visível, que é aquilo que a gente enxerga como cor, né, então se eu enxergo cor, eu enxergo a luz visível. E o infravermelho, aquilo que, tem muita, relevância quando nós estamos fazendo os cálculos de performance, avaliação, de ar-condicionado, enfim. Pode passar o próximo slide. E o portfólio de películas de controle solar e segurança da 3M, ele é bastante extenso, no que tange às diferentes tecnologias que são possíveis de se aplicar, né. Películas metalizadas, películas low-E, películas, que possuem um baixo grau de refletividade, tecnologia nanocerâmica, películas com tecnologia multicamadas, que é uma das principais tecnologias da 3M, passando aí até por películas exteriores, onde a gente tem alguma dificuldade na aplicação interna, nós podemos recorrer a aplicações externas visando aí de todas as formas aumentar a performance de uma área envidraçada, né. E também a parte de películas de segurança que pode ter essa dupla funcionalidade, aumentar a resistência a impactos, aumentar a resistência, para poder reter estilhaços no vidro, tendo também alguma performance de controle solar. Pode passar o próximo slide. Tudo isso para evitar esse tipo de situação, né. A gente sabe que, uma área envidraçada, por melhor performance que tenha, pode ter o risco de estresse térmico. Essa é uma das principais considerações que a 3M faz em absolutamente todos os seus projetos, para evitar que as áreas envidraçadas, após receber uma película, venha a se romper espontaneamente, né. Então, todas as nossas avaliações passam por uma avaliação criteriosa de vários critérios da arquitetura do local. Próximo slide, por favor. Ah, por exemplo, produtos que vão melhorar aí bastante a performance de uma área envidraçada, tendo pouquíssima alteração do visual interno, né. Então vou pedir para o auxiliar me ajudar com 4 cliques do slide. Então nós temos 4 produtos aí, produtos de diferentes tecnologias e transparências. Então, como eu mencionei, 4 produtos distintos que vão, fazer uma alteração do visual interno praticamente invisível, né. Próximo slide, por favor. E um desses produtos que eu mencionei, a tecnologia multicamadas, são como se fossem, 200 nanocamadas de poliéster depositadas uma sobre a outra, na espessura mais ou menos de uma tira de post-it. Então, realmente, é muita tecnologia envolvida nesse processo de beneficiamento, desse que é um dos produtos carro-chefe do nosso portfólio, onde a grande vantagem desse tipo de produto é não possuir metal em sua composição. Ele cria uma barreira física contra a passagem da radiação solar, né, então, ao passar de uma camada para outra, essa radiação solar vai sendo devolvida de volta para o ambiente externo, então, é um produto que tem tecnologia patenteada, então não é, um produto fácil de se encontrar, nem de se copiar, né. Próximo slide, por favor. E como eu mencionei, a gente está numa época onde, o uso de tecnologias, sociais, né, de tecnologias através da internet, se torna cada vez mais constante, uma real necessidade, nas nossas atividades. Então, através do celular, através, de um iPad, é possível fazer uma simulação, das características do vidro antes e depois da instalação da película, toda essa validação, das possibilidades de utilização do nosso portfólio, impressão, envio por e-mail de um relatório é possível de ser feito através de ferramentas como essa que a gente chama de Glass Checklist, né. Pode passar o próximo slide. Onde existe também a preocupação com o que o cliente final vai receber de performance, né, vai receber de relatórios. Ele não está só comprando,
um produto como se estivesse numa pastelaria, ele está realmente comprando uma solução que realmente o incomoda. Então, existem boas práticas de mercado para que se possa fazer registros de temperatura como esse que eu estou mostrando, onde o cliente realmente tem uma percepção mais apurada de qual que é a performance depois da aplicação de. Acho que ele travou. Tô de volta. Vamos ver, voltou. Vamos ao próximo slide, então. Essa é uma ferramenta de simulação de áreas envidraçadas, né? Então, todas as bases de dados de grandes fabricantes de vidro, fabricantes de películas, fabricantes de laminações, né? Então, o polivinil butiral está nessa base de dados. Então, são simulações que podem ser feitas para o cliente a fim de calcular todos esses fatores de performance de uma área envidraçada após receber um produto nosso, né? Por exemplo. Próximo slide, por favor. E também ferramentas profissionais, né, que são balizadas aí pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, como essa ferramenta que se chama eFilm, onde ele fornece várias avaliações das características atuais do sistema do cliente, né? Então, dados como equipamentos de ar-condicionado, equipamentos elétricos, ventiladores, bombas, iluminação, quantidade de pessoas, tudo isso é possível de se avaliar através desses sistemas, onde nós vamos ter informações bastante precisas sobre o possível retorno de investimento de um cliente final para um dado projeto. Pode passar o próximo slide. E quando a gente fala de associações internacionais, né, nós temos três órgãos específicos. O primeiro deles, a Associação Internacional de Películas, né? Então, a 3M tem uma cadeira especial por fazer parte dessa associação. O National Fenestration Rating Council, que é um organismo americano similar ao nosso Inmetro, que valida todos os produtos que são lançados no mercado e também faz os testes de performance de produto. Por favor, próximo slide. Como também o Skin Cancer Foundation, então uma preocupação bastante interessante, não só de aumentar a performance térmica, mas também aumentar a qualidade de vida das pessoas que ocupam ambientes interiores, né? Então existe uma preocupação bastante interessante quanto ao nível de ultravioleta que passa por um vidro após a aplicação da película. Pode passar o próximo slide. E nós temos aí uma parte bastante interessante, onde os selos de certificação podem se utilizar das tecnologias das películas de controle solar. Os mais conhecidos, né, o World Green Building Council, que é quem gerencia o LEED, o International Well Building Institute, uma certificação inglesa, e o Healthy Building Certificate, que também é uma certificação bastante preocupada não só com a performance energética, com sustentabilidade, mas também com a qualidade de vida das pessoas em ambientes interiores. Pode passar o próximo slide. E eu peguei esse slide da apresentação deles, achei extremamente interessante, conversei com o grande mestre Marcos Casado. Os benefícios da construção saudável, né, não só pela utilização de películas, mas de outras ferramentas, de outras tecnologias, né, vai proporcionar a valorização do imóvel, né. Eu lembro, como eu mencionei logo no começo, as películas têm uma ação muito forte em retrofits, então a valorização do imóvel, um possível aumento do aluguel, aumento da velocidade da venda, posicionamento de mercado como uma empresa inovadora que se preocupa com questões que estão tão na moda, né? A redução da obsolescência, exatamente porque os materiais eles começam a se degradar, né? Então, o equipamento de ar-condicionado já não tem a potência de antes, então o tipo de correção que pode ser feito envolve essas tecnologias, né? E também promoção de saúde e bem-estar para todos os colaboradores, para todos aqueles que têm, como por exemplo, uma película de controle solar recém-instalada numa área envidraçada. Próximo slide, por favor. Basicamente é isso. Obrigado a presença de todos, agradeço novamente. Esses são meus dados de contato e ficamos à disposição. Então, obrigado, Rodrigo. Muito legal a tua apresentação.
Obrigado por ter se mantido dentro do tempo. Agora, vamos fazer uma pergunta. Vocês que estão assistindo, podem mandar suas perguntas também. Se der tempo, a gente vai fazer algumas do público. Eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para o Rodrigo. Quando a gente considera um comparativo entre uma película de controle solar que é instalada num vidro já existente, ou seja, pós-produção desse vidro, né? Como é que ela se compara com um vidro low-E de alto desempenho em termos de fator solar, né? E para quem não está acostumado com esse termo, o fator solar é a porcentagem em termos simples, a porcentagem de calor que passa para dentro em relação ao que incide do lado de fora do vidro, né? Então, se um fator solar é 0,3, 30% do calor passa para dentro. E também em termos de transmitância luminosa, que é a mesma questão, só que no espectro da luz visível. Como é que eles se comparam nesses dois aspectos? Muito boa pergunta. É uma questão bastante interessante. Do ponto de vista de performance, a performance realmente é muito próxima, se não superior, à utilização de vidros low-E. Mas tem uma questão bastante importante, que é a questão da durabilidade do produto, né? Como eu mencionei, a película é um item que, nas minhas apresentações, eu cito como um produto para retrofits, né? Então, para consertar características de performance e de desempenho de uma área envidraçada. Como eu mencionei, em termos de performance, as películas se comportam muito bem, mas nada vai trocar a performance, toda a questão de estudo energético que é feito através das grandes empresas fornecedoras de vidro, né? E aí, como tu mencionou como alguns exemplos, nós temos dois produtos extremamente diferentes, distintos do nosso portfólio. Por exemplo, a nossa película refletiva P18, ela tem aproximadamente 0,23 de fator solar e 17% de transmissão luminosa. Mas ela transforma a área envidraçada num espelho, né? E quando comparados, por exemplo, com uma outra tecnologia totalmente oposta, como eu mencionei, a película Prestige, a Prestige 70, por exemplo, tem 0,50 de fator solar com 70% de transmissão luminosa, né? É isso aplicado num vidro de 6 milímetros. Então, são considerações que a gente faz nas nossas aplicações, mas também, como eu mencionei, uma das principais precauções que a gente toma é exatamente com relação ao estresse térmico. Apesar de você já ter uma excelente performance em vidros laminados, vidros insulados, vidros low-E, ao aplicar uma película, e são realmente poucas empresas que têm essa capacidade de fazer essa avaliação, existem casos onde nós precisamos recorrer à instalação de películas externas, que podem possuir uma garantia menor, no caso dos nossos produtos, 10 anos de garantia, mas que podem ser aplicados do lado de fora, exatamente para evitar o estresse térmico, a quebra do vidro, mas também com incremento de performance que pode chegar a mais de 30%. Muito bom, perfeito. Obrigado pela explicação, Rodrigo. É importante mesmo que você mencionou a questão do retrofit, né? Eu estou vivenciando uma questão dessa natureza nesse momento. Nós somos contactados por um proprietário de um edifício no Rio de Janeiro e está havendo ofuscamento, né? E aí nós estamos fazendo alguns estudos computacionais para entender que tipo de solução a gente vai adotar, né? Então, estamos estudando persianas internas, né? Com certa permeabilidade, e vamos estudar também películas. Então, em breve eu vou entrar em contato com você para a gente estudar uma possibilidade juntos aí. Muito bom. Vamos dar continuidade aqui à nossa agenda. Agora eu vou chamar o palestrante número 2, o Chay Oliveira e Souza, da Sul Metais, e ele vai falar sobre brises e fachadas ventiladas. A palavra está com você, Chay. Bom, primeiramente agradecer ao IA pelo convite. Um grande prazer estar com você, Marcelo, e com meus
companheiros aqui para fazer essa apresentação e agradecer quem está dispondo de um tempo aí para poder assistir a gente. Bom, a Sumetais ficou encarregada de falar um pouco sobre brises e fachadas ventiladas, né? Bom, a gente percebe que a evolução da arquitetura bioclimática, né, que alinha principalmente com o movimento de busca por sustentabilidade no meio da construção civil, forçou esse nosso mercado a buscar elementos que visam uma otimização dentro das construções, né, por meios mais naturais do que o que a gente tem usualmente, atualmente, né. E dessa notável necessidade nesses tempos modernos, na redução de custos com consumo de energia, principalmente ligada à refrigeração forçada, calefação e à própria iluminação artificial, a gente tem algumas técnicas, né, que, como você bem disse, competem aos arquitetos, né, então são técnicas arquitetônicas, se difundindo, né, no caso dos brises, se reinventando para poder promover esse tipo de otimização, né, no ganho, e a gente tem ganhado bastante espaço agora com principalmente com essa nova mentalidade de sistemas sustentáveis dentro do mercado da construção. Bom, vou separar, como são coisas distintas do que eu vou falar um pouquinho primeiro sobre as fachadas ventiladas, depois eu falo sobre os brises. Então, a fachada ventilada ela é um sistema, né, e ela funciona como uma proteção, né, alguns citam na literatura também como uma segunda pele, que vai revestir a edificação, né, a qual ela é aplicada, e por ela ter por característica o afastamento dessa fachada, geralmente feita com uma estrutura secundária aí de metal do corpo do prédio, nesse distanciamento entre a fachada e o corpo do prédio, que seriam as paredes de perímetro externo, a gente tem um espaço onde fica o ar, né, ali. E o adjetivo ventilada da fachada justamente faz referência a essa camada de ar que ocupa esse espaço entre a fachada e o corpo do edifício, né. Esse afastamento, ele permite que a movimentação natural, né, desse ar. Como esse ar vai se movimentar ali, né? A gente sabe que o ar quente, ele é menos denso, né? E dessa forma ele tende a se movimentar verticalmente para cima. Enquanto isso, o ar frio, ele é um pouco mais denso, ele tem a movimentação dele verticalmente para baixo. Então, dessa movimentação de ar quente subindo e ar frio descendo, a gente tem o conhecido efeito chaminé, né? E através desse efeito chaminé, a gente pode observar que a parede ou pele de vidro, ou seja, que esteja por trás dessa fachada ventilada, ela é mais arejada, né? Esse tipo de movimentação no sistema ventilado, ele evita a umidade, a condensação, que é uma característica geralmente daqueles sistemas de fachada que são coladas ou mesmo muito próximas, ou mesmo que tenham algum afastamento que sejam completamente rufadas, isoladas, siliconadas, arrematadas, né, onde o ar não consiga ter esse tipo de movimento natural aí. E na fachada ventilada, por essa movimentação natural que o ar vai fazer mediante a esquentar e esfriar, ela promove aí um arrefecimento, né, do edifício como um todo e uma melhoria no conforto térmico para os usuários. Bom, agora eu vou falar sobre os brises e depois eu vou alinhar as duas coisas. Eu sei que a gente está falando aqui para arquitetos e que com certeza conhecem os brises, mas só para a gente dar uma reforçada, os brises começaram ali entre 1933 e 1934, né? Le Corbusier utilizou esse elemento arquitetônico para neutralizar o ganho excessivo de calor em um dos principais projetos dele na época. E esse elemento, né, que na época não é como é hoje, mas foi batizado de brise soleil, né, que em tradução no livro a gente pode chamar aí de quebra-sol. E é importante observar que, como a arquitetura é tendência também, e esse movimento começou ali na Europa, ele se estendeu para o Brasil e grandes arquitetos, né, renomados arquitetos brasileiros, principalmente ali na época do modernismo, adotaram esse tipo de elementos, né, nos seus projetos, assim como Niemeyer, Lúcio Costa,
os irmãos Roberto, no Rio de Janeiro, entre tantos outros, né? Mas é interessante observar que mesmo o Breeze já tendo se provado tecnicamente como um elemento de sombreamento que consegue otimizar, né, o conforto térmico dentro das edificações, com o passar dos anos, a gente percebeu uma descontinuidade, uma desconsideração desse elemento técnico em detrimento a alguns outros elementos que foram surgindo no mercado, principalmente com relação a controle térmico artificial, né, no caso ar-condicionado, ou qualquer tipo de sistema de arrefecimento que seja forçado, né, mecânico. E uma notícia boa é que nos dias atuais, com esse movimento de construções sustentáveis, a gente entendeu que a gente demandou demais do nosso planeta, né, consumiu demais do nosso planeta, e agora a gente tem que pegar um pouco mais leve. Essa linha sustentável, né, dentro da construção civil tem ressuscitado, né, a utilização dos Breezes, que ele está ganhando cada vez mais espaço aí no mercado. E uma grande vantagem hoje, em detrimento ao Breeze ali nos primórdios, quando ele começou, é que hoje, com a evolução industrial, a evolução dos processos industriais, possibilitou uma grande possibilidade de criação, mesmo assim, no sentido de formatos, cores, materiais, perfurações, que antes a gente não tinha, né? Os Breezes primordiais eram basicamente ali concreto, madeira. Então, o Breeze hoje, ele, além de ter um quê técnico, né, de um elemento técnico, ele também é usado de forma arquitetônica, né? A imprimir impressões ou passar sensações mediante o uso dele na fachada. E é interessante a gente observar que a gente tem vários tipos de materiais base, né, matéria-prima no mercado, que podem formar tanto uma fachada ventilada quanto um sistema de Breeze, né? A gente tem sistemas feitos com cerâmica, madeira, fibrocimento, porcelanato, policarbonato e os metais. E aqui nas metais, né, uma empresa que eu estou trabalhando há 8 anos, a gente dá claramente preferência para os metais, né? E por que a gente optou o metal como a matéria-prima dos nossos produtos? Além de o metal ele apresentar uma grande facilidade na conformação, ou seja, a gente consegue transformar essas chapas metálicas em diversos formatos, a gente consegue aplicar vários tipos de perfuração e cores que vão agregar tanto estética quanto tecnicamente, né, no efeito dos Breezes. Também é importante salientar que dentre os materiais que são utilizados hoje para construir esses sistemas, né, tanto de Breeze quanto fachada ventilada, a longevidade e a durabilidade dos elementos que vão compor esses sistemas é de extrema importância, porque hoje o nosso mercado visa muito essa coisa do custo-benefício, né? Então, o metal ele também cumpre esse papel muito bem. E por fim, mas não menos importante, uma das coisas que mais é atrativa no metal, principalmente com relação aos Breezes, painéis metálicos, né, lisos e perfurados, é a propriedade física do metal, né? A gente sabe que o metal é um bom condutor térmico e, dessa forma, ele também é um bom dissipador térmico, né? E quando a gente pensa em Breezes ou painéis metálicos, né, principalmente em sistemas de fachada ventilada que vão ter uma projeção, né, um afastamento do prédio, a gente consegue ver que ele é um elemento que ele vai esquentar antes que o prédio esquente, né, antes que as paredes de perímetro esquentem, e esse calor que é evitado de ser passado diretamente para a parede, evita de ser passado para o interior da edificação, e ele vai dissipar esse calor antes de conseguir transmitir ele, mesmo que afastado, de forma total para a fachada. Então, ele acaba potencializando, né, em certa parte, um sistema de proteção, né, e que confere conforto térmico. Então, pensando aí num sistema de fachada ventilada convencional, a gente consegue observar que, principalmente quando são utilizados painéis lisos, né, sejam eles metálicos, cerâmicos, enfim, eles, como são lisos, a gente não consegue avançar ele
pelas áreas de caixilho, né, áreas abertas da fachada, onde a gente vai precisar de penetração de luz. E as janelas nesses tipos de sistema, elas continuam sendo um ponto fraco na proteção contra a radiação solar, porque a gente tem, com certeza, ótimos vidros com bons desempenhos de filtro, mas, geralmente, como os sistemas de caixilha eles trabalham alinhados, né, à alvenaria, eles dividem a área interna e externa do edifício, eles acabam transmitindo o próprio calor que o corpo deles absorve, né? Então, quando a gente está tratando de fachadas ventiladas, principalmente quando a gente pensa em painéis metálicos, brises, que são elementos que vão ter abertura para poder permitir que parte da luz natural adentre o sistema de forma sombreada, reduzida, filtrada, a gente tem uma otimização do sistema como um todo. Então, a gente teria o sistema da fachada ventilada, o efeito chaminé, o sombreamento dos brises, o que vai potencializar tudo isso, e lógico, como você disse, associado a outras tecnologias de proteção das janelas e da alvenaria em si, mas o uso combinado de brises, painéis perfurados e lisos em um sistema ventilado, ele potencializa, né, esse sistema. E a gente fala também dos painéis perfurados porque tem sido uma grande tendência agora do mercado, né? Muitas obras estão demandando dele. A gente, aqui na Sul-Metais, temos especialidade nesse tipo de elemento, e ele tem uma função de brise também, né? Porque quando ele é perfurado, ele permite o adentramento dessa radiação luminosa de forma atenuada. Então, quando a gente observa essa combinação de elementos, a gente pode ver que a gente tem uma otimização aí do sistema de fachada ventilada. Com isso tudo que a gente avaliou, a gente pode concluir de forma rápida que o sistema de fachada ventilada ele apresenta em si uma evolução no processo do revestimento de fachadas, né? E essa evolução ela pode ser justificada tanto pelo alto grau de industrialização no processo, quanto pelo desempenho do sistema como um todo, né, que ele oferece. Entre as inúmeras vantagens aí que as fachadas ventiladas proporcionam, a gente consegue destacar rapidamente a proteção das paredes externas, o aspecto estético, né, porque a gente cria um campo para o arquiteto poder aplicar, usando esses elementos, né, algum tipo de impressão e dar um quê arquitetônico para aquela construção. A variedade de revestimentos, porque a gente está falando aqui que o sistema de fachada ventilada aceita vários tipos de elementos, né? E ela ajuda também a diminuir, né, as patologias associadas aí ao acúmulo de umidade ou qualquer tipo de intempérie que incida aí sobre as paredes externas. Ela com certeza é uma ótima opção quando a gente pensa em prover conforto térmico para um ambiente interno. E eu acredito que o mercado brasileiro está absorvendo de forma mais palatável, né, esses sistemas de fachada ventilada. Agora, quando você dá uma olhadinha em projetos, a Sul-Metais tem um setor de projetos interno aqui, né, quando a gente auxilia nossos clientes em vários quesitos, e a gente tem reparado muito a utilização desses sistemas ventilados, né? Então, devido ao caráter sustentável, né, custo-benefício desse sistema, do próprio brise, com um longo prazo, eu entendo que a construção civil vai migrar e vai entender que cada vez mais esses produtos devem estar sendo utilizados, e principalmente, como vocês disseram, em retrofit, né? Novas construções é fácil, porque aí ainda está no papel, a gente consegue colocar no lugar, mas o retrofit é importantíssimo, e a facilidade desse sistema é grande. Agradeço aí pelo tempo de vocês. Esses aqui são meus contatos profissionais. Caso alguém precise de alguma coisa, eu estou à disposição. Bom, Chay, obrigado. Obrigado aí pela apresentação. A gente tem uma pergunta aqui
aqui é uma pergunta que até, enfim, eu vou responder brevemente. Se o Chay quiser comentar mais alguma coisa, tudo bem, mas eu tenho uma outra pergunta um pouco mais, talvez, de interesse geral aqui. Bom, o Padilha pergunta o seguinte: perfurações e os tipos de perfurações usadas influenciam no controle solar. Padilha, o que eu posso dizer que quanto mais aberto, mais vai ser a transmissão solar, né? Malhas metálicas ou painéis perfurados com uma densidade de perfuração menor, obviamente eles vão controlar mais a radiação. No entanto, eles têm a problemática de barrar também luz natural. Então, o segredo aí é você conseguir equilibrar luz natural e calor e proporcionar uma perfuração adequada para cada tipo de fachada e para cada clima que você tem, né? Isso pode ser feito através de estudos computacionais aí, e isso é uma das coisas que eu faço, né, na minha empresa, né? Eu vou fazer a pergunta para o Chay agora, aí na tua resposta, Chay, você pode até comentar, se tiver mais alguma coisa a comentar a respeito da pergunta do Padilha. Chay, é o seguinte, você pontuou muito bem aqui que a nossa tradição arquitetônica, principalmente no modernismo, ela utilizava muito os brises, né? O clima brasileiro, como eu falei lá no início, ele exige, né, o sombreamento como uma estratégia fundamental. Eu morei e trabalhei na Austrália por 6 anos, e a gente tem lá boa parte do clima também é predominantemente quente, né? Sydney, que foi onde eu morei, tem verões muito quentes, uma radiação solar muito intensa, e é impensável você ter um green building, principalmente um corporativo desses AAAs, sem brise, é impensável, todos têm. Não existe não fazer com. Ele não passa nem nas normas locais, né? E, no entanto, aqui parece que a gente abandonou essa cultura dos brises, e é um elemento, repito, é fundamental para o nosso clima, né? Como eu falei, você tem as películas refletivas, você tem os vidros low-E, mas nada substitui o sombreamento através de brises ou através de malhas metálicas e chapas perfuradas, né? Então, minha pergunta para você é o seguinte: por que você acha que aconteceu isso, da gente abandonar essa cultura do brise, e o que a gente pode fazer para retomar essa cultura no nosso mercado? Olha, Marcelo, você pontuou extremamente bem, né? Porque a gente olha ali que entre o começo e o fim ali do modernismo, houve um declínio grande, né? Um desapego da utilização dos brises. E eu acredito que, oriundo dessa evolução tecnológica que ofertou muitos sistemas mecânicos de arrefecimento interno, principalmente para edifícios comerciais, houve ali uma percepção do mercado junto a algum movimento arquitetônico aí, porque os prédios perderam, ouso dizer, um pouco da beleza, né? Ficou aquela coisa meio comum, pele de vidro para todo lado, um caixote. Então, assim, esse tipo de sistema de arrefecimento proporcionou esse cenário. Só que como você disse, cada vez mais o nosso mercado hoje ele demanda um sistema sustentável. A gente precisa entrar de cabeça nessa coisa da sustentabilidade. E não tem como a gente pensar num sistema sustentável sem a utilização de brises, sem a combinação do brise com o vidro, com o tipo certo de pintura, mas com certeza não sem os brises. Então, eu acho que a própria necessidade que a mentalidade da sustentabilidade está trazendo de volta a utilização dos brises no nosso mercado. E só um adendo aí com relação às perfurações, a gente aqui na Sumetais, a gente tem 2 linhas de perfurações, são perfurações técnicas, que são essas voltadas para coeficientes de abertura que fazem essa mediana entre iluminação e temperatura, e uma outra linha de perfurações artísticas, que aí seriam mais um chamariz visual, é a parte mais arquitetônica da peça em si, mas não é tanto técnica como bem você disse. Muito bom. Aproveitando aqui que a gente tem mais de 1.100
1.150 pessoas conectadas, arquitetos e arquitetas, não tenham medo dos brises, tá? Não cria pombo, não dá manutenção, não cai pedaço na cabeça de gente lá embaixo. Se você fizer bem feito, funciona bem, você pode tirar proveito disso para a qualidade estética da arquitetura. Então, não tenham medo, vamos resgatar isso. A nossa cultura arquitetônica precisa disso, tá, gente? Vamos lá, vamos para a próxima. Agora a gente vai trazer o Caio Francescato dos Santos, da Nanotech do Brasil, e ele vai falar sobre pinturas termorreflexivas. A palavra está com você, Caio. Muito obrigado, Marcelo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de dividir espaço com o Sai, com o Marcelo, com o Rodrigo, e muito de grande valia todas as informações que foram passadas. E agradecer também, né, não menos importante, as mais de mil pessoas que estão dispondo de um tempo para assistir conosco. Tá? Primeiramente, meu nome é Caio, estou há 5 anos trabalhando aqui na Nanotech do Brasil. Nós temos alguns produtos que são levemente disruptivos, tanto para a parte de construção civil, quanto para a parte industrial, digamos assim. Né? Acredito que o que mais vai agregar aos arquitetos são as pinturas termorreflexivas, né? E a pergunta que eu faço, né, nesse slide, como uma pintura pode trazer esse conforto térmico? Tá? Vou tentar explicar brevemente o funcionamento do nosso revestimento, né? E o que isso pode agregar às construções e aos empreendimentos que vocês vão realizar no futuro aí. Espero que em 2006, né, os fundadores da Nanotech do Brasil, eles importavam um material semelhante ao Nanothermic 1, que é o nosso isolante térmico refletivo, e através dessa importação e aplicação desse produto, né, a Nanotech percebeu um grande mercado, né, de aplicação desse produto, tá? Justamente de reflexão dos raios solares para a diminuição da temperatura superficial e, consequentemente, interna desses locais que são aplicados. Tá? Nós participamos também do Green Building, né, que foi citado também pelo Rodrigo, e que fomenta, né, essa indústria de construções sustentáveis no país. Tá? Os valores da Nanotech são simples: qualidade, sustentabilidade, um atendimento bom, né, e o melhor custo-benefício. A qualidade imprescindível nos dias de hoje, com diversos concorrentes e também outras pessoas no mercado de trabalho, né? Então, a qualidade ela é essencial hoje em dia. A sustentabilidade, como o Tsai falou, nós não podemos deixar isso de lado por conta de um abuso mesmo, né, das gerações passadas em relação à utilização de recursos naturais e também nós precisamos alinhar a tecnologia à sustentabilidade, né, porque isso é o futuro realmente da nossa espécie que está em jogo. Então, cada vez mais, se a gente conseguir aumentar um pouco esse desenvolvimento tecnológico a fim de aumentar a sustentabilidade, isso cada vez mais vai ser proveitoso para todos nós. Tá? O ótimo atendimento, porque é um produto disruptivo. Né? Se nós não tivermos um bom atendimento com produto disruptivo, as pessoas não vão compreender o que a Nanotech está trazendo. Tá? Então, nós precisamos justamente estar aqui na UEA, né, apresentando esse produto, mostrando o que ele representa, qual é o funcionamento dele e quais são os benefícios que as pessoas podem ter. E o melhor custo-benefício é o retorno, seja em conforto térmico, seja em economia de energia, né, relacionada a sistemas de controle de temperatura. Então, todos esses 4 pilares foram né, os que sustentam a empresa até hoje. E nós deixamos sempre muito bem claro. Agora, o que interessa, né, como funciona o revestimento refletivo. O nosso produto ele vai gerar 2 características, né,
na superfície do material. Né? Eu acredito que uma grande tendência no futuro é a compreensão dos parâmetros físicos desse material em relação à troca de calor, seja entre isolantes térmicos mais de espessura, né, como lã de rocha, lã de vidro, aquelas telhas sanduíche que são utilizadas até hoje, né, e através da manipulação desses fatores físicos, seja em espessura, seja em cobertura de algum revestimento refletivo ou não refletivo para absorver essa energia, seja em materiais também como placas fotovoltaicas para você absorver e transformar essa energia em energia elétrica. Então, o futuro está cada vez mais na manipulação desses fatores físicos para, de maneira mais eficiente, nós conseguirmos ter o melhor proveito, né, do empreendimento e das condições que ele proporciona. Tá? Então, o revestimento refletivo, o que ele vai mudar, né, na telha e na percepção física mesmo e sensorial das pessoas que estão utilizando esse local. Tá? O material sem um isolante térmico refletivo, ele vai receber esses raios solares, vai transformar esses raios solares, né, essa energia solar que está em energia térmica, aumentando a temperatura. Com o isolante térmico refletivo, você vai receber esses raios solares, você vai refletir esses raios solares. Tá? Então, a maioria dessa energia que seria absorvida, ela não vai ser mais absorvida, então a temperatura final numa incidência solar vai diminuir consideravelmente. Tá? Esse é o funcionamento. Né? Como a gente pode perceber nesses GIFs da apresentação, sem a aplicação do nanotérmico Q1, que é o nosso isolante térmico refletivo, a temperatura tanto da telha, né, a gente pode perceber um tom mais avermelhado nas telhas e um pouco mais alaranjado no interno desse galpão, desse possível empreendimento que será realizado. A temperatura superficial das telhas vai ser uma temperatura muito alta. E, consequentemente, essa temperatura vai ocorrer uma troca de calor ali que vai aquecer essa parte interna também. Tá? A diferença de aplicação do nanotérmico Q1 em relação a, por exemplo, uma telha sanduíche, né, é que a telha sanduíche ela vai aquecer na parte superior da telha sanduíche e na parte inferior da telha sanduíche esse calor vai trocar, né, vai ocorrer essa troca de calor por condução nessa telha e isso vai acabar aquecendo o ambiente interno também numa taxa um pouco mais baixa, mas vai aquecer. Né, tudo é uma questão de tempo de exposição. Né, e também quantidade de material e um outro funcionamento de produto. Né? Quais são os resultados esperados na aplicação do nanotérmico Q1? Tá? Nós estimamos, né, tanto em relação às simulações que nós realizamos aqui na empresa, tanto em medições empíricas também, né, que vou mostrar para vocês aqui um case de sucesso que nós tivemos, né, entre tantos outros, né, mas como o tempo é um pouco limitado, nós imaginamos, né, nós idealizamos uma redução da temperatura superficial das telhas, material das telhas, em 50% da temperatura em bases de Celsius, né, então essa redução de 50%, isso em situações de alta incidência solar. E, consequentemente, uma redução de 35% da temperatura ambiente. Tá? Um dos cases de sucesso que nós tivemos, né, é bom até para a gente conseguir visualizar o acabamento que isso fica, né, da aplicação desse produto. Nós temos aqui uma temperatura sem aplicação de uma telha de fibrocimento. São 2 galpões que foram realizadas as medições no mesmo dia, tá? São galpões vizinhos, né, de uma mesma indústria que nós realizamos. Então, nós podemos perceber quase 59 graus ali, 58,7 graus Celsius a temperatura da telha na termografia. E após a aplicação, né, um galpão vizinho a ele, de mesma propriedade, mesmo pé direito, mesma estrutura, ele a 35 graus Celsius com a aplicação do nanotérmico Q1. Tá? Então, os ganhos que nós temos, né, são muito grandes. Né? O conforto térmico é o principal deles. Tá? A diminuição da temperatura ela vai aumentar o rendimento de trabalho, ela vai realmente
trazer conforto aos colaboradores ou às pessoas que residem nesse empreendimento, e isso traz muitos benefícios, tá? Em segundo lugar, a economia de energia, quando a gente já tem o conforto térmico proveniente de um sistema de controle de temperatura, por exemplo. O sistema de controle de temperatura, ele vai variar sua potência para atender aquele set point de temperatura que nós precisamos manter dentro desse empreendimento. Então, ao diminuir o fluxo de energia entrando dentro do seu galpão, nós vamos conseguir diminuir também o fluxo de energia que vai ser necessário que o ar-condicionado, o sistema de controle de temperatura retire desse ambiente. Tá? E, por fim, o aumento da vida útil desse telhado, né, ou da superfície que for aplicada. Tá? Então, esses são os 3 pilares ali das consequências da utilização do Nanothermic 1. Tá? Muito obrigado. Tentei ser bastante breve em relação à explicação. E muito obrigado pela oportunidade e também pela atenção de todos, né? Essas mais de 1.000 pessoas que estão assistindo a gente. Muito obrigado. Muito bom, Caio. Obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta aqui. Se a gente considerando aqui uma cobertura tipicamente presente aí nas casas brasileiras, são as telhas cerâmicas, né? A pintura reflexiva, elas são aplicáveis, e como é que isso afeta o conforto térmico nas residências? Legal. Nós temos bem distribuído, né, a utilização das telhas. A cerâmica é com certeza uma grande utilização, e numa telha cerâmica, por exemplo, a gente pode esperar um comportamento muito parecido. Nós temos um fator muito importante que nós levamos em consideração também nas nossas simulações, que são não só a absorção dessa radiação solar, mas também como a emissão dessa radiação solar, essa energia, né, através das telhas mesmo. Produtos cerâmicos, eles têm um valor muito alto de emissividade, tá? Então, ele troca muito calor com o ambiente, né? Isso é muito possível observar, por exemplo, aquelas telhas de fibrocimento ou de amianto, antigamente, que tinham, e as telhas cerâmicas também, elas têm uma emissividade muito alta. Então, se elas aquecem, elas precisam aquecer pouco para transmitir muito calor para dentro do ambiente, quanto para fora também do ambiente. Então, a diminuição da temperatura é essencial desse material, porque ele precisa de pouco aquecimento para transmitir muito. Então, é muito sensorial, né? Uma telha cerâmica, uma telha quente cerâmica, você percebe de muito longe, onde um material metálico é totalmente contrário, né? O Tsai também vai poder me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada, mas a emissividade de materiais metálicos é muito baixa. Por isso que quando você chega, por exemplo, de uma panela quente, o aquecimento dessa panela quente, você não vai perceber chegando perto dela, mas o material cerâmico sim. É justamente por esse fator de emissividade, de troca de calor por radiação, que você percebe. E também traz conforto, né? Eu acredito que, não sei se deu para ficar claro. Sim, muito bom. Não, tá super claro. Obrigado, Caio. Muito bom, pessoal. Eu vou... já encerramos aqui as nossas palestras, excelentes palestras, estamos recebendo aqui um feedback muito legal dos participantes, tá? Estamos com uma audiência muito boa ainda, mantivemos aqui mais de 1.100 pessoas ao longo da conversa toda, e antes de passar a palavra novamente para o Anderson fazer o encerramento, eu quero aproveitar aqui a audiência, pessoal, vai lá no meu canal do YouTube, assim que terminar aqui, não deixa de conferir, vocês já estão com o YouTube aberto, vai lá depois, consultoria com Marcelo Nudel, aqui na descrição da live, do vídeo, aqui embaixo, tem o link aqui embaixo, ou então procure consultoria com Marcelo Nudel aqui no YouTube, é o meu canal, lá eu falo sobre conforto ambiental de forma muito simples, né, porém de maneira técnica, né, para que os arquitetos possam, de fato,
compreender muitos desses conceitos que foram falados aqui, né? Então, eu tenho vídeos sobre vidros de alto desempenho, sobre isolamento térmico, sobre certificações para green buildings, tá? E não esqueçam de, por favor, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque eu lanço vídeos frequentemente e você não vai querer perder nada, né? Muito bom, gente, obrigado, e eu vou passar agora a palavra para o Anderson aqui. Anderson, você está no mudo. Oh, sim, desculpa. Bom, muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo ao Caio, ao Rodrigo, ao Tchai, e também você, Marcelo, por estar moderando esse grupo. Foram, como vocês disseram durante a apresentação, foram mais de 1.000 pessoas, né? Mais de 1.000 visitantes que nos acompanharam nesse episódio de hoje. Agradecemos todos mesmo a participação. E queria deixar aqui com vocês um convite para o nosso próximo encontro. O nosso assunto vai ser energia, será na próxima terça-feira, dia 11 de agosto, e conosco estarão a empresa Trinasolar do Guilherme Torrão, falando de painéis fotovoltaicos de alta performance. Depois teremos sistemas fotovoltaicos na arquitetura, as aplicações especiais PV, né, com o Leandro Kuhn, da Le8 Group, e também sistemas fotovoltaicos, impactos da arquitetura, né, com o Hans, da Solarize. Esperamos vocês na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, para conversarmos a respeito desse assunto tão importante para a eficiência das edificações, que é a energia. Muito obrigado a todos e até lá. Obrigado, gente.